Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal realiza operação para combater fraudes no INSS no Maranhão e no Piauí. O Maranhão ganha o primeiro plano de gestão territorial e ambiental quilombola. Justiça realiza mutirão com foco na resolução de conflitos envolvendo condomínios. Abril Azul, conheça projeto da PAI que oferece acolhimento e terapias para as mães atípicas. E conheça a pesquisa da UFMA que revela a matemática por trás da construção artesanal de embarcações maranhenses. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 8 de abril, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. O município de Pedreiras decretou situação de emergência após elevação do nível do rio Mearim. A medida foi oficializada por meio de decreto e permite a adoção de ações emergenciais para atender a população atingida. De acordo com a Prefeitura de Pedreiras, cerca de 257 famílias já foram afetadas pela cheia. A Polícia Civil deflagrou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem de 32 anos. Durante a operação, a polícia localizou na área externa do imóvel grande quantidade de droga enterrada. O irmão gêmeo do investigado também foi preso após tentar fugir da polícia. Uma decisão da Justiça do Maranhão atingiu empresários e empresas que atuam no transporte coletivo de São Luís. Em uma audiência realizada na última terça-feira, foi determinado o bloqueio de até 50 milhões em bens. Um dos principais pontos levantados é a existência de um sócio oculto de uma das empresas investigadas. A suspeita reforça a possibilidade de ocultação de patrimônio, o que poderia dificultar eventual ressarcimento à população por falhas no serviço. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para combater fraudes no INSS aqui no Maranhão e também no Piauí. A repórter Luciana Rodrigues tem os detalhes para a gente. Olá, boa tarde. A estimativa é de um prejuízo de mais de 4,6 milhões de reais com a autorização de benefícios fraudulentos do INSS. A operação realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje é o desdobramento de uma outra que aconteceu em julho do ano passado. Os investigados, contadores, advogados e outros profissionais estão sendo acusados de aliciar pessoas para participar do esquema. A Justiça também autorizou a aplicação de medidas cautelares, como a quebra do sigilo bancário e fiscal do suspeito e também o bloqueio de bens. Se a participação dessas pessoas for confirmada, elas podem responder por crime de estelionato contra o INSS, falsidade ideológica, falsificação de documento público, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. Obrigada, Luciana. E o Maranhão ganhou o primeiro plano de gestão territorial e ambiental quilombola. O documento foi lançado no quilombo Cariongo e destaca o protagonismo da comunidade na sua construção. A iniciativa reforça a preservação ambiental, a autonomia territorial e a garantia de direitos. Aos 20 anos, Geisa já conhece de perto os desafios de viver na comunidade quilombola do Cariongo, em Rosário, no interior do Maranhão. A falta de políticas públicas e as ameaças ao território fazem parte da rotina. A questão de água, que lá não tem água suficiente, tipo, a água de lá é muito salgada dos poços, aí a gente tem que ficar comprando água. Mas agora uma nova realidade começa a ser construída. A esperança vem com o lançamento do Plano de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, um documento construído com a participação direta dos moradores e que busca garantir direitos históricos. A comunidade foi escolhida como piloto de um projeto que pode transformar a realidade de outros quilombos pelo Brasil. Foi feito um edital em 2023, foram apresentados mais de 230 projetos e houve um comitê de seleção e vários critérios foram elencados e só 40 projetos foram, vamos dizer assim, atenderam a todos os requisitos e passaram a ser apoiados pelo Floresta Mais. Então, o Floresta Mais é um projetão que apoia 40 projetos no território.
e pelas características do que foi proposto para o Quilombo do Cariongo, foi entendido que era sim muito importante apoiar essa iniciativa do pessoal da associação, do ISPN que estava junto e apoiando. Foi isso que a gente acabou fazendo. Para quem vive no território, o plano representa um marco na organização coletiva. Esse plano é um reafirmamento da nossa luta e é gratificante também. É um plano que foi feito por toda a comunidade, pelas famílias, e retrata, né, o que a gente já faz nesse território, o que o Quilombo já produz, já faz como para questão de proteção desse território, cultura, nossa forma de viver dentro do território. O Quilombo Cariongo entra para a história ao se tornar a primeira comunidade quilombola do Maranhão a elaborar um plano de gestão territorial e ambiental de forma participativa. Isso abre um precedente para que sejam valorizadas as comunidades tradicionais, além de fortalecidas as estratégias sustentáveis para o uso da terra, alinhadas à conservação ambiental e ao desenvolvimento local. A partir do momento que a comunidade está organizada, tem um planejamento, o acesso da política pública ela se torna mais fácil e viável. Por quê? Porque ela já tem um precedente. Então, o Estado, ao atuar, ela já sabe do que a comunidade precisa. O fato de ter sido construído pela comunidade, ele facilita o poder estatal de atuar naquele território, porque teoricamente já tem o consentimento, que a comunidade está dizendo o que fazer, como fazer, onde fazer e por que fazer. Pioneiro na região, o plano nasce do diálogo entre saberes tradicionais e apoio institucional. O documento aponta caminhos para um futuro mais sustentável e justo. E é no meio desse processo de construção que histórias como a da Geisa ganham novos sentidos. É que ela também carrega no corpo e na cultura as marcas da resistência de um povo. Espero que melhore muito, porque a gente está precisando de verdade. O sorriso no rosto revela que no Cariongo a esperança já começou a florescer. E ao longo deste mês, a TV UFMA destaca a campanha Abril Azul, de conscientização sobre o autismo. E nesse contexto, cuidar de quem cuida também é essencial. As mães atípicas enfrentam uma rotina intensa e desafiadora, muitas vezes invisível aos olhos da sociedade. São mulheres que dedicam a vida aos filhos e, em muitos casos, deixam de cuidar de si para garantir o melhor para quem amam. Você vai conhecer agora um projeto da Pai de São Luís que acolhe essas mães e valoriza uma jornada marcada por amor, força e superação. Toda vez que eu ia fazer terapia com ele, eu pedia para o médico: doutor, me consulta, né? A psicóloga faz uma terapia comigo, porque eu estou precisando, eu sinto que estou precisando. Aí quando eu cheguei aqui, já teve dias de eu ficar tão estressada, porque eu não podia comprar meus remédios, que eu cheguei a quebrar meu telefone, de tão estressada que eu estava, por conta da ansiedade, que eu não tomava remédio, entendeu? Aí foi quando surgiu esse projeto, criado pela assistente social Aparecida, né? Aí ela fez esse projeto da Mai e convidou as mães que precisavam, né? Que precisa para esse projeto, quem estava precisando, necessitando. E eu entrei no projeto e foi muito bom. Esse projeto tem me ajudado muito, né? Porque aí eu pude me consultar com a psicóloga, com o psiquiatra. A gente, para cuidar de criança atípica, a gente tem que estar bem. Uma grande ajuda para mães, avós e famílias cansadas. Quem oferece amor e carinho diariamente também precisa ser cuidado. E esse é o objetivo do projeto Cuidar Mais, oferecido pela Pai de São Luís, a quem tanto faz pelas crianças, adolescentes e adultos atípicos. A gente passou a observar que as mães, principalmente, ou melhor dizendo, os seus familiares, passaram a apresentar algumas necessidades. Então, a gente trabalha muito no nosso eixo assistência social, a busca ativa, né? Então, surgiu inicialmente dessa oportunidade, e aí a importância que é evidenciada nesse processo é justamente que agora você consegue dar uma atenção integral, não só para a pessoa com deficiência, que é a nossa assistida direto, mas também aos seus familiares.
Quando as mães começam a ter resultados dessas terapias, desse atendimento clínico, do acompanhamento psiquiátrico, ela começa a perceber a diferença na sua vida e, lógico, querem continuar tendo esse atendimento. Desde o início do projeto, no ano passado, mais de 400 pessoas já foram atendidas por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outras assistências oferecidas pela APAE do Maranhão. De acordo com o estudo Retratos do Autismo no Brasil, 70% das famílias não se sentem confortáveis em relação ao futuro da criança autista. 57% dizem não saber como agir em situações desafiadoras em momentos de crise. 48% têm dificuldade de encontrar tempo para descansar e exercer o autocuidado. Por isso, cuidar da saúde física e mental das famílias de pessoas autistas é uma urgência social. As mães geralmente ficam com todas as tarefas domésticas e o acompanhamento de terapias necessárias, e são as mais sobrecarregadas. Mulher que ela não consegue parar fisicamente e não consegue parar psicologicamente. Então, a mulher muitas das vezes que tem um sono ruim, né? A mulher que muitas das vezes acaba se isolando porque não tem apoio, não tem suporte, a rede de apoio por vezes é frágil, algumas possuem redes de apoio, outras não. E o próprio sofrimento psíquico está relacionado com esse ter ou não uma rede de apoio. A oferta de cuidados a famílias atípicas reduz a ansiedade, a depressão e outros problemas ligados à saúde mental dos cuidadores. É necessário o atendimento para todos, pensando no bem-estar de quem está sempre oferecendo amor a quem precisa. Como a gente já destacou aqui, as mães atípicas merecem todo o carinho e muito respeito. A Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, está com inscrições abertas para o cursinho popular voltado à preparação de estudantes para o Enem, o Programa de Acesso ao Ensino Superior, o PAS da UEMA, e outros vestibulares. Os interessados podem se inscrever até amanhã, quinta-feira, por meio do formulário online no site da UEMA. O cursinho, gente, é destinado a estudantes de baixa renda, de escolas públicas ou bolsistas integrais da rede privada e que residem em bairros próximos à universidade. O projeto tem como foco ampliar o acesso ao ensino superior por meio de uma preparação gratuita e de qualidade. A seguir, Justiça realiza mutirão com foco na resolução de conflitos envolvendo condomínios. E conheça a pesquisa da UFMA, que revela a matemática por trás da construção artesanal de embarcações maranhenses. Vamos para o intervalo e voltamos já já. São Luís recebeu nesta terça-feira a 8ª edição do projeto Conversações de Além-Mar, Encontro Internacional de Literatura de Língua Portuguesa. O evento, realizado no Convento das Mercês, reuniu nesta edição os escritores Walter Hugo Mãe e Inácio de Loyola Brandão, que participaram de um bate-papo sobre literatura, memória e processo criativo. A iniciativa busca fortalecer os laços culturais entre países lusófonos e aproximar autores e leitores. Vamos mudar de assunto agora. A Justiça está fazendo um mutirão de audiências de conciliação com foco na resolução de conflitos envolvendo condomínios. Vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde também a todo mundo que nos acompanha pelo JTV UFMA. É isso mesmo, de 7 a 9 de abril, o 7º Juizado Cível e das Relações de Consumo de São Luís estará realizando uma série de audiências de conciliação aqui mesmo em São Luís, envolvendo condomínios, envolvendo também os condôminos. É sempre um assunto muito importante, muito sensível, né, para a nossa sociedade. Para falar um pouco mais sobre esse mutirão, ao meu lado, a juíza Maria José França, que é a titular do 7º Juizado Cível de São Luís, e vai explicar para a gente como é que funciona, né, o que é esse mutirão e quais as coisas que vocês vão tratar durante esses dias. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço muito o comparecimento dos senhores aqui. É muito importante que seja feito essa divulgação do trabalho e também até para que dizer para a população que estamos abertos ainda para poder marcação de audiências durante todo o mês. Temos pauta disponível ainda
E trata-se de um esforço concentrado para que a gente possa conciliar alguns condomínios que entraram com ações aqui contra seus condôminos em relação à taxa condominial. Este é o principal objetivo, é que as partes sentem, conversem, tentem fazer um parcelamento, um acordo que fique tanto bom para o condomínio como também para o condômino. E como é que funciona isso, né? Os dois vão ficar frente a frente, a administradora com o condômino, quem que vai mediar essa conversa? É só você vai ter outros companheiros também? Nós temos aqui o nosso conciliador, né? Ele vai, nesse primeiro momento, sentar com as partes, mostrar as vantagens de um acordo, certo? E, nesse caso, o condomínio ele traz o síndico com o seu advogado e o condômino ele vem sozinho, às vezes ele também vem com o seu advogado. E nessa mesa redonda, a gente tenta, não é, fazer esse acordo. Então, é muito importante. O que acontece é que, às vezes, quando estão só eles, não se chega a um determinado êxito, né? E aí, quando vem para cá, a gente consegue, com isso, na hora que senta, que a gente coloca para eles essas vantagens da conciliação, muitas das vezes nós conseguimos e ficamos muito satisfeitos com isso. Muito obrigado pelas suas informações. A gente conversou com a juíza Maria José França, que é titular aqui do 7º Juizado Cível de São Luís. Os contatos aqui do juizado estão aparecendo aqui na sua tela, inclusive esse mutirão ele vai se estender por outras datas, não é, doutora? Até o final de abril e também no primeiro final de semana de maio. Todas as informações sobre datas estão nas redes sociais também do juizado. Está aparecendo aqui também o canal para que você consiga saber até quando que vai. A pauta está aberta, inclusive, para condomínios que queiram, né, participar desse mutirão. E é isso, né, o Poder Judiciário atuando junto à sociedade para a resolução de conflitos. Essas foram as informações de hoje. Nós voltamos ao estúdio. O Estaleiro Escola do Maranhão é um verdadeiro templo da tradição náutica brasileira, que guarda as técnicas de uma arte passada entre gerações. E uma pesquisa aqui da UFMA busca identificar os saberes dos mestres carpinteiros, que utilizam uma matemática própria para a construção artesanal das embarcações maranhenses. As embarcações que navegam nas águas do Maranhão carregam muito mais que pescadores. Carregam histórias, técnicas e experiências acumuladas à geração. Eu aprendi lá em Cururupu com o meu pai de criação, o Zótico Borges, que ele era filho de um carpinteiro também, que já chegou a falecer, e deixou o aprendizado para ele mais 3 irmãos. E ele passou essa profissão para mim e os outros irmãos meus de criação, que a carpintaria é uma profissão que vai atravessando gerações. O ofício do mestre Otávio foi o objeto de pesquisa desta professora da Universidade Federal do Maranhão. O estudo revela que o trabalho dos mestres carpinteiros navais traz, além da técnica, uma matemática própria, nascida da experiência e da observação. A gente olha uma embarcação e às vezes pensa que não tem ali conhecimentos matemáticos, mas desde a definição do comprimento até a implementação da vela, tudo é saber matemático que está ali. Só que essa matemática não é aquela matemática acadêmica que a gente vê na universidade. É a matemática própria do grupo cultural que foi desenvolvido dentro desse contexto. Ele possui uma linguagem própria, eles se identificam com essa matemática. Tanto é que nas conversas que eu tive com o Otávio, ele diz: eu não conheço a matemática acadêmica, eu não sei a matemática acadêmica. E se ele voltasse a estudar, fazer o ensino médio, ele só ia aprender se tivesse uma embarcação dentro da sala de aula, porque ele queria realmente ver a matemática dele presente no ambiente escolar. Aqui no Estaleiro Escola, tradição e ciência se encontram. É neste espaço que mestres carpinteiros, como o mestre Otávio, ensinam técnicas de construção naval que carregam século de história e muita matemática. Na disciplina matemática eu era o pior aluno de matemática, mas aqui nas embarcações a matemática ela cola perfeitamente. Hoje para mim é muito fácil medir uma embarcação, usar a matemática que eu aprendi na cabeça
e botar dentro do meu trabalho e passar para os meus alunos. O estudo também resgata o legado do professor Luiz Felipe Andrés, criador do projeto Embarcações do Maranhão, que registrou a riqueza dessa tradição e ajudou a valorizar o ofício dos construtores navais. Ele conseguiu fazer esse projeto com uma equipe multidisciplinar que envolveu geógrafos, historiadores, bibliotecários, né, arquitetos, engenheiros, para catalogar os diferentes tipos de embarcações. Isso aconteceu na década de 90 e também traçar o perfil dessas pessoas que trabalhavam na arte de construir embarcações no Maranhão. Criado em 2006, o Estaleiro Escola é um espaço importante de ensino e preservação cultural. O Estaleiro hoje ele é a salvaguarda de todo um conhecimento ancestral maranhense do nosso povo, que hoje é motivo de orgulho porque é uma engenharia de ponta construída ao longo de 400 anos, inclusive para desafiar a pressão do nosso litoral, que é muito difícil de navegar. O orgulho e responsabilidade estão no olhar de quem transmite esse conhecimento para as novas gerações. Primeiramente, é uma grande responsabilidade a gente passar esse conhecimento dentro dessa escola que foi criada para preservar essa técnica de fazer barco de madeira e manter o conhecimento adiante, porque a preocupação quando morria o mestre levava todo esse conhecimento. Essa escola ela foi criada justamente para isso, para preservar e valorizar. Então eu me sinto muito orgulhoso quando eu passo esse conhecimento às futuras gerações. Além de preservar a memória dos mestres carpinteiros, o estudo busca levar esses saberes para dentro das escolas. Como que a gente pode identificar esses saberes na prática e levar para os currículos escolares? Como é que o professor, por exemplo, que está trabalhando em unidade de medida, pode trabalhar esses saberes do Otávio dentro do currículo da escola? É a ciência e o saber popular navegando juntos no mesmo barco. Parabéns aos pesquisadores da UFMA. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.